esse foi um termo que ele trouxe, vamos chamar assim, um peso muito grande para um determinado cidadão, uma determinada estrutura dentro da empresa, tá? E a ISO 9000-2015 ela não traz mais esse termo. Houve também a retirada do requisito de ação preventiva, porque uma vez que foi introduzida a gestão de riscos, a própria norma passou a ser enxergada e conduzida com uma ampla ferramenta preventiva, tá? Então, o termo ação preventiva, que era um termo que você ia auditar e as empresas não implementavam, de fato, isso, sabe? É muito difícil você identificar uma empresa que implementasse uma ação preventiva. E ele saiu, tá? Esse termo não faz mais parte da nossa norma ISO 9001-2015. Agora a gente vai ter uma visão panorâmica da nossa norma e dos aspectos principais incorporados pela 2015. Tá? Então, ela trouxe uma uniformização da estrutura com outras normas. Cito aqui a ambiental e a de saúde e segurança ocupacional. Veio facilitar a integração dos diversos sistemas de gestão. Um é sistema de gestão que é da qualidade, o outro é ambiental, o outro é de saúde e segurança ocupacional. E veio facilitar ainda o reconhecimento de requisitos comuns e da sua relação, tá, com o ciclo PDCA, que é intrínseco à norma, e a gente vai entender isso daqui a pouco. No entanto, é importante ressaltar uma coisa que, às vezes, tem um viés errado. Tá? Não é intenção da norma ISO 9000-2015 induzir a necessidade de uniformidade na estrutura desses diferentes sistemas de gestão, tá? E nem mesmo na estrutura de diferentes sistemas de gestão da qualidade. Por quê? Um sistema de gestão da qualidade, pessoal, ele depende de vários aspectos. Da importância dessa qualidade nos processos, né, ao qual ela assegura. Então, a importância de uma qualidade de uma metalúrgica que trabalha, por exemplo, um produto qualquer diferente de uma metalúrgica que produz um vaso de pressão, por exemplo, da área nuclear, né? Só citando esse exemplo aí que a gente já trabalhou. Depende da complexidade, tá? Também do nível de produção, do nível de comercialização. Ela depende também das pessoas envolvidas no processo, né? A gente não vai fazer um sistema de gestão de qualidade extremamente complexo se o meu processo ele é, vou chamar assim, de menor importância, e se as pessoas que trabalham nesse processo elas não poderiam alcançar aquela complexidade no qual aquele processo foi apresentado. Então, a formatação ou a arquitetura desse processo ele é super importante para que o sistema de gestão possa ser o que? Integralizado, tá? Reconhecido pelas pessoas que trabalham, que operam esse sistema de gestão. Mas não é função da norma induzir essa necessidade de uniformidade nessa estrutura, não. Quando a gente fala de foco no cliente, um dos principais, alguns, né, principais benefícios são o quê? O aumento do valor do teu produto ou serviço para o cliente, o aumento da satisfação, da fidelidade desse cliente,
o aumento da realização de negócios com o mesmo cliente. Então, isso tem uma vertente financeira forte, né? A melhoria da reputação da organização, também uma ampliação da base de clientes e um aumento da receita e da participação de mercado, né? Ou seja, você aumentou o valor para aquele cliente, aumentou a satisfação dele, você fidelizou ele, você realiza mais negócios com ele, melhora a sua reputação enquanto empresa, você amplia a sua base de clientes, você tem como consequência um aumento de receita da participação no mercado. Ou seja, é tudo que se deseja. É isso operando um princípio da qualidade. Agora, como operacionalizar de fato em ações esse foco no cliente? Reconhecer clientes diretos e indiretos como aqueles que recebem valor da organização. Então, se você realiza uma atividade, essa atividade ela não pode ser mais uma atividade, ela deve gerar um valor agregado a isso. E você tem que o quê? Identificar esses clientes, sejam eles diretos ou indiretos. Tá? Quem que recebe valor da minha organização? Aí você vai identificar esses possíveis clientes e esses clientes. Entender as necessidades e expectativas atuais e futuras dos clientes, né? Isso é uma ação também, né? Você lembra lá de surpreender o cliente, né? Qual é a expectativa atual dele? Qual é a expectativa futura dele? Então, vamos focar nisso daí e alavancar. Uma outra ação, conectar os objetivos da organização com as necessidades e expectativas do cliente. Isso daí é uma coisa muito interessante. Métodos e fontes de informação. As fontes de informação selecionadas, elas podem variar de acordo com o escopo e a complexidade da auditoria. E podem incluir o seguinte, ó, entrevistas com empregados e outras pessoas, observações de atividades e do ambiente de trabalho e das condições ao redor. Tá? Quem fala em PBQPH, ou quem falou em PBQPH aí, eu não sei se foi a Aniele ou a Diana, né? O PBQPH você tem a influência do risco, tá? Nas partes interessadas ao redor daquela obra. Tá? Então, condições ao redor está muito relacionado a isso. Tá? Qual é o impacto daquela atividade que você está observando no seu ambiente de trabalho nas condições ao redor dele? Informação documentada, como políticas, objetivos, planos, procedimentos, normas, instruções, licenças, tá? Então, são as fontes de informação que você tem, tá? Registros, como registros de inspeção, atas de reunião, relatório de auditoria, resultado de medição, relatório de análise crítica, e aí vai. Sumário de dados, análise e indicadores de desempenho, informação sobre planos de amostragem do auditado, qualquer procedimento para o controle de amostragem, processo de medição, base de dados e site, simulação e modelagem é uma fonte de informação também, tá? Então, você vê muito isso, né, em validação de projeto, né? Por exemplo, onde você faz, né, uma modelagem virtual, uma maquete, né, e tal. Então, tudo isso são fontes de informação, tá? É importante que a gente, né, sempre o quê? Molde essa nossa fonte de informação em relação ao escopo, tá? Que a gente está auditando. Então, o escopo, gente, tá? Ele nunca vai abandonar o auditor.
Por quê? É no escopo que está determinado a abrangência e os limites da auditoria, tá? Para que você tem que manter o olhar no escopo? Porque pode ser que ao longo do teu processo de auditoria, tá? Você visualize uma situação, tá? Que pode ser até uma situação não muito adequada, tá? Mas ela não está incluída no teu escopo. Então, você não pode fazer nada porque você não está... você tem que atuar dentro do teu escopo, né? Então, se o teu escopo não contempla aquela atividade, você não pode, tá, relatar, porque você não tem nem critérios, né, para poder avaliar aquilo ali, tá? Exemplo, a gente viu que o escopo compreende, por exemplo, somente a produção, tá, e comercialização, mas não compreende a entrega ou o transporte, tá? Então, muitas vezes, você se depara com auditorias dessa natureza, tá?